Encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, a manifestação assinada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, reforça um entendimento que já estava consolidado dentro da Polícia Federal para o Procurador-Geral. A atuação da organização criminosa investigada foi essencial para a eclosão dos atos depredatórios, né? Essa é a conclusão. A depredação das sedes dos três poderes em Brasília. Oh my God! Oh my God! Look at all the fake news and everything. Hello, everybody. You can fake this, And right? you know this is compliments of Trump, okay? Yes, thank you. Mr. President, Yes. please don't let the United States become Brazil, my native Brazil. We'll keep it Please. good. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 21 de outubro de 2024. São 8 horas da manhã. Há quase um mês, Alexandre de Moraes marcou em sigilo início da ação penal contra o ex-presidente. O jurista Tiago Oliveira diz que a Procuradoria-Geral da República achou bala de prata contra ele. Enquanto Bolsonaro continua agindo como se nada estivesse acontecendo, inclusive intensificando ataques às autoridades que o levarão às barras da lei, sua batata está assando e já se aproxima do ponto de ser degustada pelo sistema de justiça do país. Ex-presidente compartilhou em suas redes vídeo de uma brasileira encontrando Donald Trump em campanha servindo lanche em um drive-thru e ouvindo ataque de uma brasileira ao Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, aliados começam a escantear Bolsonaro. Valdemar Costa Neto e Tarcísio de Freitas já se preparam para o day after de sua prisão, que ninguém bem informado duvida de que ocorrerá no prazo de até uns 6 meses. Enquanto o Supremo conclui os processos contra os últimos bagrinhos, condenando os que não quiseram acordo com a justiça, vem a público que há um mês, Alexandre de Moraes deu prazo de 2 meses para PGR e Polícia Federal indiciarem e denunciarem Bolsonaro em 60 dias, o que torna o mês de novembro a data final para início da ação penal contra ele no tribunal. E além disso, notícia divulgada hoje de que o prazo para a Polícia Federal e a PGR decidirem sobre Bolsonaro acaba em 27 de novembro, o jornal Correio Brasiliense informa que o Procurador-Geral da República achou uma bala de prata contra ele. Também vem a público que Bolsonaro sofrerá uma denúncia só do PGR em 3 inquéritos e tudo numa toada só. Será denúncia simultânea dos casos de falsificação de cartão de vacina, roubo de joias e tentativa de golpe. Novembro será um mês duro para o ex-presidente. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Muito bem, você vê aí o Donald Trump em campanha, trabalhando na entrega de lanches de um drive-thru, provavelmente o McDonald's ou algo similar, porque há muitos tipos de fast food nos Estados Unidos. E aí o Bolsonaro provocando o Supremo, dizendo: parabéns a essa brasileira, não deixe os Estados Unidos se transformar num Brasil, em péssimo português, não é? Essa luta é de todos nós, diz Bolsonaro. E veja só, o Bolsonaro está dizendo aquilo que ele vem dizendo em comícios, que o Donald Trump vai salvar a sua pele e vai tirar o poder do STF. Eu não sei o que é que ele quer dizer, a gente sabe o que ele quer dizer. Ele quer dizer que de alguma forma o Donald Trump vai influir na política brasileira se vencer as eleições. Muito bem. Uma brasileira pediu para Trump não deixar os Estados Unidos se tornarem o Brasil. Uma brasileira pediu a ele para não deixar os Estados Unidos se tornarem o Brasil nesse sábado. A declaração foi dada enquanto o candidato da Casa Branca servia batatas fritas em um drive-thru, como eu previ, do McDonald's, no condado de Bucks, na Pensilvânia. Vamos manter os Estados Unidos bom. Vamos torná-lo melhor do que nunca, ok? Disse o republicano em resposta. Muito bem.
Enquanto isso, Bolsonaro e Valdemar entram em luta interna no PL e disputam o controle de entidade com orçamento milionário. Ou seja, o impensável está acontecendo. Valdemar, provavelmente o maior bajulador de Bolsonaro, entre todos os bajuladores de Bolsonaro, o está enfrentando abertamente. Enquanto isso também, Tarcísio vai tratando de pôr o pezinho, um dos pés, em uma outra canoa. Há uma crise entre Bolsonaro e Gilberto Kassab, o dono do PSD. Bolsonaro está furioso com Kassab, porque o Kassab faz parte da base de apoio do governo e o Tarcísio de Freitas está colocando panos quentes entre o Kassab e o Bolsonaro, ou seja, está tomando partido do Kassab e dizendo para o Bolsonaro, não, a gente tem que se conformar com ele, porque ele é muito importante para nós e não sei o que, ou seja, está desafiando também o Bolsonaro. E o STF acaba de condenar os últimos bolsonaristas que recusaram acordo com o STF, acordo de não persecução penal. Eles foram condenados por associação criminosa e incitação ao crime. O STF condenou mais 15 que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro e eles rejeitaram o acordo de não persecução penal, que daria para eles uma pequena multa e sem prisão tal. A decisão foi tomada no plenário virtual e por videoconferência. Segundo a denúncia oferecida pela PGR, os 15 réus participaram do acampamento montado no quartel-general do Exército. A PGR considera que, como os crimes têm origem em uma atuação coletiva, mesmo não tendo participado em todas as fases, os acusados dividem parte da responsabilidade com os que invadiram as sedes dos 3 poderes. E aí a situação deles se complica bastante. O ministro destacou que mais de 400 réus em situação idêntica optaram por confessar a prática dos crimes. A pena imposta foi de reclusão pelo crime de associação criminosa e multa de 10 salários mínimos, valores de 2023 por incitação ao crime. A pena de detenção foi substituída por 225 horas de prestação de serviços comunitários e proibição de usar as redes sociais e retenção de passaporte. A condenação também prevê a revogação de porte de arma de quem tenha. Além disso, os réus dividirão a indenização por danos morais coletivos no valor mínimo de 5 milhões de reais. E na mesma sessão, o colegiado absolveu um dos réus. Muito bem. Aí começa o que veio a público hoje. O Alexandre de Moraes deu 60 dias para o inquérito sobre Bolsonaro e mais casos poderem acabar. Aí você fala, não, mais 60 dias? Como assim? Mais 60 dias? Só vai terminar o prazo no Natal? E como é que é isso? Não. O que acontece é o seguinte, a decisão em que o Alexandre de Moraes deu 60 dias para o inquérito terminar foi no dia 27 de setembro. Ou seja, minha amiga, meu amigo, até 27 de novembro, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República terão que fazer o seu trabalho e responder ao Supremo Tribunal Federal se aceita ou não o processo, a ação penal que eles vão denunciar ao Supremo. Muito bem. O que acontece? O Supremo toma esse tipo de decisão extremamente rápido. Pedido de processo pela Procuradoria-Geral da República é uma decisão que é quase instantânea. Ou seja, a ação penal vai ser aceita em dezembro. Não se sabe se é possível, se vai haver tempo de julgar o Bolsonaro em dezembro. Mas a abertura da ação penal fará com que Jair Bolsonaro entre em 2025 como réu de uma ação penal com penas que podem ultrapassar 30 anos de prisão facilmente. Bom, a Procuradoria-Geral da República identifica conexão de 8/1 com o plano de golpe de Estado. Esse jornal Correio Brasiliense, ele
simplesmente diz que confirmou tudo que saiu em outros veículos e deu um dado novo. Veja só, ele deu alguns dados novos. Você tem aqui especialistas que foram ouvidos pelo Correio Brasilense sobre a possibilidade de a Procuradoria, após ter dito que há uma conexão entre Bolsonaro e os atos de 8 de janeiro, esses especialistas dizem encontrar ligações entre o Palácio Planalto e 8 de janeiro, e isso é sinal, o PGR ter falado disso é sinal de que esses elos são fortes. O criminalista Wellington Arruda acredita que exatamente por isso o inquérito que apura os autos dos golpistas está na reta final. Já o jurista Tiago Oliveira espera uma bala de prata no inquérito capaz de colocar Bolsonaro no centro da tentativa de golpe de Estado. Diz ele, embora existam indícios de que tem incentivado o descrédito nas instituições e estimulado a polarização política, a ausência de uma ordem explícita para a prática de atos de violência dificulta a atribuição da responsabilidade penal direta. A minuta de um decreto de intervenção federal encontrada na residência de uns de seus aliados e a reunião com as Forças Armadas, embora relevantes, não constituem isoladamente provas suficientes para condenação por crimes como incitação à violência e golpe de Estado. Então, aí o jurista diz que o PGR, para dizer o que disse, ele tem que ter uma bala de prata contra Bolsonaro. O que é uma bala de prata? É aquela bala usada para matar lobisomem, que é a única bala que pode matar um ser místico como lobisomem. Significa, na política, que é um tiro fatal, um tiro do qual é uma prova da qual ele não tem como escapar. E é por isso que também nesta segunda-feira, outro veículo, o Portal Metrópolis, diz que o PGR vai denunciar Bolsonaro nos 3 inquéritos ainda neste ano. A possibilidade aventada na PGR acerca dos inquéritos de Bolsonaro é que o ex-presidente seja denunciado ainda este ano, não só nas investigações da falsificação de carteira de vacina e do roubo de joias, mas também na apuração da tentativa de golpe de Estado. A PGR ainda não recebeu o relatório final da terceira investigação da Polícia Federal, o que deve ocorrer até o dia 27 de novembro, como eu disse na outra matéria, quando, como foi mostrado, será pedido o indiciamento pela PF de Bolsonaro e 4 dos seus ministros, General Heleno, Walter Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e o ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, além do comandante da Marinha na época, Almir Garnier dos Santos. Como a PGR acompanha esse inquérito desde o início e sabe de todo o seu conteúdo, é possível que haja tempo hábil para ainda este ano oferecer a denúncia também nessa investigação. Não é um inquérito novo para a PGR, tudo que está ali é de conhecimento da equipe de Paulo Gonet, afirmou fonte com acesso à investigação, referindo-se ao Procurador-Geral da República. Então, minhas amigas, meus amigos, esse sujeito aí que está fingindo que está tudo bem, não é, fazendo motociata, carreata, ele vai se encontrar com o resultado, as consequências dos seus atos, e não vai demorar muito. E é bom que seja tudo muito bem feito para que não exista possibilidade de conseguir reverter tudo isso futuramente, como aconteceu com o presidente Lula, que foi julgado de qualquer jeito, sem provas suficientes e em um processo esquisito, e que hoje é presidente da República justamente por isso, porque foi movida uma ação penal mal ajambrada, mal feita contra ele. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.